Fala, torcida do Denver Broncos. É difícil, né, hoje, mas a gente está aqui. O Maior High Brasil não falha com vocês igual o Denver Broncos. E a gente vai com mais uma edição aí do Bom, o Mal e o Feio. Dessa vez sem ferradura de ouro, porque não dá para distribuir melhores em campo quando o time perde por 70 pontos, né? E aqui comigo, ele, Júlio. Bem-vindo aí. Bom, olá pessoal, tudo bem? Estamos nos bons e nos maus, mas também nos péssimos momentos, né? Então vamos tentar falar um pouco dessa tragédia aí, né? Se é que tem alguma coisa boa, eu acho que tem pouquíssimas coisas boas. Eu não acho que foi tudo de tudo ruim, né? Teve algumas coisas que a gente pode falar de esperança, mas para algumas coisas eu não tenho esperança. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse jogo. Aí eu queria falar rapidamente por causa do bolão, né, cara? Aqui no bolão todo mundo votou pelos Dolphins, só eu acreditando. Aí eu preciso justificar, né? Porque é o seguinte, qual que era a minha cabeça? Cara, tava tão óbvio que os Dolphins iam ganhar esse jogo, que eu falei, cara, eu vou voltar contra pela zebra. Porque eu pensei que os Dolphins era aquele time que naquele jogo fácil, entre aspas, poderiam dar uma relaxada. Aquele jogo que não pode perder, eles perdem, sabe aquela coisa? Patriots faziam muito isso, inclusive normalmente contra os Dolphins, né? Eles perdiam para os Dolphins. E aí eu falei, cara, vai ter uma zebra aqui, vai rolar uma zebra. E aí eu apostei, mas errei feio, né? Mas faz parte, né? Eu acreditei. Tem que acreditar mesmo. Então, como eu falei, a gente vai pular as ferraduras, porque até daria para dar ali pro Marvin Mims uma premiação, mas não tem como fazer votação num momento desse. Então já vamos começar pelos lances. Eu também não ia colocar lance bom, mas fui convencido. E aí o lance bom, eu coloquei o retorno do Marvin Mims. Não só pelo retorno, ele também foi bem no jogo, apesar de ter tido poucos snaps, ele conseguiu aparecer. Não sei se você concorda ou se tem outro ponto aí também. Concordo. Eu acho que tiveram 3 lances bons no jogo inteiro, o que eu acho muito pouco para um jogo que dura, né, tanto tempo quanto o futebol americano. Eu acho que esse lance do retorno do Marvin Mims foi, pelo menos a gente descobriu um jogador aí confiável, além do Tim Patrick, eu acho que pelo menos é uma vantagem que a gente pode ter. Olha, a gente tem mais um jogador aí que a gente pode contar na rotação, por exemplo. Eu acho que esse é um. Eu acho que aquele lance também do Marvin Mims, que foi aquela jogada do Russell Wilson, aquela bomba lá no meio do campo, que ele, entre dois jogadores, ele fez uma recepção, eu achei uma boa jogada também, que, ou seja, nós temos aí um jogador, e o touchdown do Sutton, que o Russell Wilson foi aquele Russell Wilson clássico, né, saindo do pocket, escapando da pressão, e foi um touchdown, aquilo me deu um pouco de esperança de que o Russell Wilson tem jeito. Então eu acho que foram os 3 lances, e os únicos lances que tiveram alguma coisa ali, né? Você via que o negócio estava tão complicado, você via o Javonte Williams às vezes perdido, ele correndo pro lado errado, né? São coisas que a gente não via, até mesmo ano passado, a gente não via esse tipo de jogada. Enfim, então eu acho que o time teve alguns poucos lances, mas é aquilo. A gente tomava touchdown em todas as vezes. Eu acho que a única vez que a defesa segurou foi aquela quarta descida, né? Que foi o turnover. Ali, quando teve aquela jogada, eu achei que poderia ter uma virada. Eu até pensei, cara, isso aí é um momento muito bom pro time, só que aí a defesa foi 3 and out, né? Então, a defesa provavelmente já não estava muito acreditando mais nessa defesa, o ataque já não estava muito acreditando nessa defesa, e aí a gente não converteu. E o ataque vacilou também, né? A gente viu o Brandon Johnson reverter 2 touchdowns com falta, o Sutton ter 2 fumbles aí também. Sim, eu acho que a partir daquele lance ali, principalmente depois da falta, do false start ali, eu acho que é ali que a maionese desandou. Eu acho que aquele foi o lance, assim, o início da tragédia
para mim foi aquela falta depois do turnover on downs, porque aquilo é de uma frustração tão grande que desanima qualquer um. Então eu fiquei desanimado em casa, eu tava empolgado, falei, pô, a gente tem chance, a gente tá perto já, a gente vai conseguir estar perto do placar, mas dali para frente foi só desgraça. Né? Agora, o lance mal, né? Daria para ter vários, né? A gente colocando um aqui simbólico. Esse aí representa a defesa num geral, mas especificamente contra a corrida. Foi assim, olha o tanto de gente aqui, o Singleton tá caído ali no lance. Ele já tinha perdido um tackle, o tanto de gente aqui, e esse lance aqui virou um touchdown para os Dolphins. E se a gente for ver as estatísticas, é um negócio absurdo. 350 jardas terrestres, 8.1 de média por carregada. O Devon Etienne com 11.3 de média por carregada. O Raheem Mostert com 6.3. Chris Brooks entrou ali no final 7.3 de média. Não tem como a gente ser minimamente competitivo na NFL com uma defesa jogando desse nível, né? Olha, o pessoal aí que manja mais pode me corrigir, mas uma defesa ela passa a ser confiável com uma média abaixo de 3 carregadas. Então, porque acima de 3, se você parar para pensar, é sempre first down. Se você faz 3,5 de média por carregada, né, faça as contas, vai dar sempre mais de 10, você vai estar sempre movendo as correntes. Então, seu time tem que ter uma média menos de 3 para começar a ser competitivo. Uhum. Então, isso significa que 11 é vergonhoso, assim, é muito mais do que o inaceitável. Não. Né? 4 já é inaceitável. Imagina Não, 11. Né? Então, enfim, uma coisa complicadíssima, assim. Eu nem sei o que fazer. Agora, eu acho que o Brian pode responder aí depois, aí, quando ele aparecer nos vídeos aí, ele pode explicar melhor que ele é técnico, mas eu não sei o que aconteceu com essa defesa. Eu não sei qual que é o motivo. Por quê? Ali são todos profissionais. A impressão que dava é que a gente tava. É que os Dolphins estavam jogando com uma defesa de college. uhum. Uma defesa amadora. Porque Tá. perdia-se muitos técnicos. Muitos técnicos. Trombadas, muitas. Às vezes você achava que a jogada ia parar e de repente ela virava mais. Então, eu não Falta, sei o que é ali. falta de Se, execução mesmo, né? Os caras conseguiram fazer até o básico. né? Esse lance aqui você viu. Olha o tanto de gente aqui, não consegue. O Singles errando tackle foi. Eu não sei. Não. Você fala aí, William. Você acha que faltou técnica, faltou talento ou faltou vontade? Porque tem isso também, né? Porque É. taclear é uma coisa que você tem que agarrar com força, com vontade, né? Como se fosse o último prato de comida. Eu acho que foi execução mesmo, cara. Sei lá, é um jogo muito difícil. O Raheem Mostert, por exemplo, ele terminou com 6.3 de média, mas ele termina o segundo tempo com 9.1. Então, assim, era ele e o Devon Chain praticamente com um first down por carregado. Agora, indo pro lance feio, também simbólico aqui, o vexame, né? Que, sendo bem sincero, a torcida não merece, o Broncos é uma torcida muito apaixonada, muito forte no Brasil, nos Estados Unidos, no México, assim, é uma torcida muito grande. A instituição não merece, né, também, assim como o Denver Broncos, mas os caras, os líderes, né, fizeram o time chegar nessa situação. E aí só alguns recordes que a gente conseguiu bater. A gente cedeu jardas 726, batemos o recorde era entre LA Rams com 722 contra o New York Yankees, que nem existe. O Mike McDaniel ficou com pena ali, não chutou o field goal, porque se ele chuta, a gente ia também passar o recorde de todos os tempos. Foi a nossa pior derrota. Foi a primeira vez que um time toma 5 touchdowns corridos e passados no mesmo jogo. E também é a primeira vez que dois running backs do mesmo time fazem pelo menos 4 touchdowns cada um. E tem outras coisas também, mas só alguns lances para ver como foi um jogo realmente horrível. Assim. Sim. Cara, eu, por experiência, assim,
de ter estado no estádio do Denver Broncos, cara, se você olhar, o Miami Dolphins está numa boa fase, né? Se você olha para o estádio do Miami Dolphins, você vai ver vários pontos vazios durante o jogo. Ou seja, eles estão numa fase boa, mas a torcida dos caras não chega tão junto assim. Agora você vê a do Denver Broncos, cara, tá sempre lotada. Eu fui ano passado no jogo contra os Jets, já olha na temporada, a gente já tinha perdido os playoffs, a gente já tinha desandado. Tava lotado, todo mundo apoiando. Ou seja, é uma torcida que é apaixonada, que tá ali junto com o time, tá todo mundo junto. É uma torcida que não merece o time que tem. O time não... Ele precisa melhorar. Olha, óbvio. Agora a gente tem uma diferença, né? A gente tem dono, a gente tem um staff ali. Então eu acho que mudanças irão acontecer. Espero que aconteçam. Mesmo que o time piore, cara. Porque, por exemplo, quem não vai ter ninguém melhor que o Vance Joseph no mercado? Acredito que sim. Mas eu acho que... Mas também a gente não tem mais esperança de playoffs, ou se tem, é muito difícil. Então é melhor mudar e arriscar do que continuar do jeito que tá, porque do jeito que tá, não dá, né? Então, às vezes é melhor um interino ali, né? Do que, enfim, do que continuar, né? O Vance Joseph, eu acho que, independentemente da capacidade técnica dele, pode ser até que seja aí, tem uma capacidade técnica boa, mas, cara, como diz na gíria da boleiragem, né? O cara perdeu o vestiário, né? O famoso perdeu o vestiário. Quem que vai levar o cara a sério agora? Ele vai fazer uma chamada, os jogadores de defesa vão acreditar 100% naquela jogada? Eu acho difícil ter essa confiança agora. Então, eu acho que daqui para frente precisa mudar na parte defensiva da bola. Na parte ofensiva a gente tá bem. Eu acho que o ataque desse ano com a defesa do ano passado, a gente teria um time de playoffs, assim, sem menor sombra de dúvida. Mas a gente não conseguiu segurar o Evero. Não adianta botar a culpa no George Payton, porque ele tentou. O Evero que saiu. É ele que quis sair, então a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente pode tentar melhorar aí na parte defensiva. Então, vamos torcer para que as coisas melhorem nessa parte. Sean Payton tem um trabalho aí de reformulação pela frente. Esse ano aí vai ser um ano de reformulação, um ano para tentar ajustar o time para o ano que vem, de testes. Então vamos ver como é que vai fazer. Não sei se é do... Inclusive tá nos planos dele, né? Às vezes vai saber, né? Então. Beleza, então. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, Júlio, mais uma vez aí pela participação. Valeu. Um abraço, até a próxima. Go Broncos.